Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa. Vamos acompanhar os objetivos? Bom, faremos a leitura então de trechos de entrevista, certo? Também vamos reconhecer as palavras paroxítonas e usar corretamente a acentuação dentro dessas palavras paroxítonas. Muito bem, importante, né? Sabemos acentuar dentro da nossa escrita, certo? Bom, uma informação, curiosidade, digamos, né? Para iniciarmos então o nosso tema. A maioria dos vocábulos, né? Ou seja, das palavras da nossa língua, em torno de 80%, o que é 80%, professor? 8 de cada 10 palavras não apresenta acento gráfico, vocês sabiam disso? Então, na maioria das vezes, nós não teremos esse acento gráfico. Vamos ler então um trecho de uma entrevista, e observar quais palavras estão acentuadas ali, para nós tentarmos identificar que tipo, de acentuação aquela palavra recebeu, ou se ela não recebeu acento, tá bom? Vamos adiante? Fazendo então a leitura do trecho de uma entrevista. Olha o título: Economia de água deve virar rotina, defende especialista. Então, aqui é uma entrevista realizada pela Agência Brasil. Então, ao Marcelo Rezende. Então, vamos lá. Pergunta, então, da Agência Brasil. Já estamos nesse limite de abastecimento? Ao que o Marcelo Rezende, então, responde. Está provado que não conseguimos sobreviver com esses sistemas mais importantes de manancial que temos, o Descoberto e Santa Maria. Bastou passar pelo que estamos passando em termos meteorológicos para estarmos vivendo a questão do racionamento. Precisamos sim de novos mananciais, de novas alternativas de busca de água, mas eu vejo que, ao mesmo tempo que a gente tem que melhorar isso, temos que melhorar a educação. Então, a respeito do uso controlado de água, prevenindo o desperdício, para que nós tenhamos, então, essa oportunidade, digamos, de termos ali um quantitativo de água ali nos reservatórios que seja suficiente ali para que nós possamos ultrapassar um período de pouca chuva, por exemplo, Então, essa entrevista aqui, vocês estão percebendo que nós temos algumas palavrinhas aqui marcadas, destacadas, que possuem acentuação. Então, está, meteorológicos, água, essas palavrinhas aqui receberam um acento gráfico que nós falamos, certo? Então, atividade número 1 aqui, vamos lá. Pronuncie as palavras está, meteorológicos, água, faça a separação em sílabas e verifique se o acento recai na última, na penúltima ou na antepenúltima sílaba. Então, o curioso, que não importa o tamanho da palavra, sempre o acento gráfico vai estar ou na última, ou na penúltima, ou na antepenúltima sílaba. Então, verifique essas informações e já retornamos.
Legal, e aí? Conseguiu pronunciar as palavras? Observou, né, na hora, no momento de separar em sílabas, como que essas palavras ali são acentuadas, né? Qual é a parte mais forte da palavra? Né? Então, a parte mais forte da palavra nós chamamos de sílaba tônica. E essa é a sílaba que, quando acentuada, vai receber o acento gráfico, né? Justamente essa sílaba mais forte. Perfeito? Vamos ver então como ficou em relação a essa atividade, né? Então, em que momento elas receberam acentos, como que essas palavrinhas são classificadas, né? De acordo com o local em que elas recebem então essa acentuação. Então, olha lá. Está. Observe aqui comigo. Está. Observe lá que a última sílaba é acentuada, né? Quando a última sílaba recebe o acento gráfico, nós chamamos de oxítona. Então, oxítona, quando recebe o acento gráfico na última sílaba. Vamos lá, água, né? Então, nós vemos aqui que o acento gráfico está na penúltima sílaba. E quando isso ocorre, nós temos o quê? Uma palavra paroxítona, certo? Vamos lá, a outra palavra, meteorológicos. Então, percebemos que a sílaba tônica, a sílaba mais forte, a que recebeu acento gráfico, é a antepenúltima sílaba. Portanto, quando isso ocorre, nós chamamos de proparoxítona, tá bom? Então, essa situação em que a acentuação da sílaba tônica está na antepenúltima sílaba. Então, isso é bem importante, né, pessoal? Então, e não importa, como eu disse, o tamanho da palavra, sempre a acentuação vai ser nas sílabas finais, né? Última, penúltima ou antepenúltima. Claro, isso vai depender do tamanho da palavra, né? Se a palavra for curta, às vezes a acentuação, né, é bem no início ali da palavra, certo? Tá bom? Então, olha lá, acompanhe comigo em relação, né, a essas palavras aí que são acentuadas. Vamos falar então a respeito das palavras paroxítonas, tá? Aquelas que são que tem a sílaba mais forte, né? A penúltima sílaba, tá? Então vamos lá. Então a maior parte das nossas palavras são paroxítonas e elas terminam em a ou as, e ou es, o ou os, em ou ens e an, certo? Em razão disso, não precisam de acento gráfico. Olha alguns exemplos dessas palavras, né, que elas não recebem acentuação gráfica. Barata ou baratas, bola ou bolas, serpente ou serpentes, dente ou dentes, sapato ou sapatos, bolo ou bolos, jovem ou jovens, nuvem ou nuvens, falam, estavam e assim por diante. Então nós temos um grande quantitativo de palavras, né, dentro da nossa língua portuguesa, como já mencionado anteriormente, que não recebe então essa acentuação gráfica, tá bom? Então é bem importante observarmos isso. Beleza? Bom, vamos ler então mais um trecho então da nossa entrevista. Olha lá. Sem perspectivas para o fim do racionamento, a população do Distrito Federal terá que se esforçar para reduzir o consumo. Situações de desperdício, como lavar calçadas com água tratada, são inaceitáveis para o coordenador do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Católica de Brasília e membro titular do Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal, Marcelo Rezende. Então acompanhou aqui que nós temos algumas palavrinhas aqui destacadas e elas não estão acentuadas, porém elas precisam sim receber acento gráfico, tá? Então você deve observar então essa questão, né? Em que momento eu devo fazer essa acentuação?
Algumas palavrinhas dessas, talvez vocês já conseguiram identificar. Ah, já sei onde eu devo acentuar, inclusive já sei qual é o acento gráfico que eu vou colocar, certo? Mais uma partezinha, então, olha lá da leitora. Em entrevista à Agência Brasil, ele disse ainda que os hábitos adquiridos em tempo de rodízio, mesmo que a economia compulsória termine, devem virar rotina. Afinal, a água é um bem finito. O que é algo finito? Algo que tem fim, né? Algo que acaba, certo? Agora, atividade número 2. Observe. Você observou que foram retirados os acentos das palavras em destaque. Então, desperdício, água, inaceitáveis, sanitária, Brasília, agência, rodízio, compulsória, água. Transcreva-as, ou seja, passe para o seu caderno e faça a acentuação adequada. Observe assim, quais são os acentos gráficos que você deve colocar. Ou é o acento agudo, certo? Ou é o acento circunflexo. Já voltamos. Legal, e aí, você conseguiu transcrever para o seu caderno e acentuou corretamente estas palavras? Vamos conferir se está correto aí o que você fez? Observe lá então, olha lá, desperdício, né? Desperdício, né? Então, acentuação no di, acento agudo. Em água, acento no A inicial, acento agudo. Inaceitáveis, né? Acentuação na sílaba tá. E essa também é acento agudo. Mesmo ocorre em sanitária, acento na sílaba tá, acento agudo. Brasília, acento agudo, né? Acento na sílaba zi, né? SI, tem som de zi. Agência, olha em agência, mudou o acento, né? Então agora é o acento circunflexo, que os alunos costumam chamar de chapeuzinho, né? Não é chapeuzinho, é acento circunflexo, no G, né? Agência, né? Então no gen. Rodízio, no di, acento agudo. Compulsória, acento na sílaba só. E água novamente apareceu, né? Também acento agudo, certo? Vamos refletir um pouquinho? Olha lá, qual será que é a importância, né, do acento gráfico nessas palavras? Então, por que eu utilizo o acento gráfico?
né? Por que motivo? Ah, alguém inventou e agora a gente tem que ficar colocando acento. Não, não é por isso, né? Tem toda uma motivação para ter ou não acento gráfico, tá? Mesmo as palavras que não possuem acento gráfico, elas têm uma sílaba mais forte. Tem uma sílaba que nós chamamos de sílaba tônica também, tá? Mas vamos saber então qual que é a importância então deste acento gráfico dentro das palavras. Olha lá, justamente porque é o acento gráfico que vai indicar a posição da sílaba tônica. Então, vai marcar qual é a sílaba mais forte, né? Se é a última, se é a penúltima sílaba ou se é a antepenúltima sílaba, que são as sílabas mais fortes, tá? Então, isso vai também indicar quando ela deve ser acentuada ou quando ela não deve, dentro das regrinhas, claro, que vocês devem observar, tá bom? Vamos lá, que regrinhas que eu devo observar então para acentuar as paroxítonas? Vejamos aqui, ó. São acentuadas as paroxítonas. O que é paroxítona? As palavras cuja sílaba tônica é a penúltima. Sempre que elas terminarem em R, L, N de navio, X, US, AN ou ão, uns, PS, I, is, e quando elas terminam também em ditongo, né? Então, ditongo quando nós temos duas vogais ali na mesma sílaba, tá bom? Agora, atividade de número 3. Observe, então, o conjunto de palavras, tá? Leia as palavras, copie e acentue as que forem necessárias. Então, você vai observar ali certinho. E aquelas que recebem acento gráfico, então, deverão ser acentuadas por você. Já voltamos. Legal, vamos conferir então se você fez da forma correta. Vejamos então a acentuação onde foi necessário. Olha lá, então as palavrinhas que deveriam ser acentuadas: órgão, certo? Fórum, família, bênção, caráter, bônus, mistério, cadáver,
látex, bíceps, álbuns, glúten, notícia, fácil, flor, relógio, sóbrio, táxi, terrível, tórax, fórceps e ímã, certo? Então, essas foram as palavras que deveriam receber ali o acento gráfico. Bacana? Vamos refletir, então, sobre as palavrinhas, né? O que você observou em relação às palavras acentuadas? Primeiro, quando elas foram acentuadas, né? Elas foram acentuadas dentro de certas regras, tá? Então, por exemplo, né? Órgão. Nós temos ali uma palavra, né? Paroxítona, né? Então, dentro da regra, então, as paroxítonas deverão ser acentuadas quando elas tiverem certas terminações, né? Então, eu observo sempre o final ali da palavra, né? Para ver quais delas devem receber o acento de acordo com a regrinha que já foi abordada aí anteriormente, certo? Atividade número 4. Organize as palavras paroxítonas de acordo com a mesma regra de acentuação. Então, paroxítonas terminadas em L, quais são? Quais terminam em N, quais terminam em R, quais terminam em X, em US, em ão ou an, em an ou ão, ou uns, PS, né? I ou is. Organize isso certinho e nós já voltamos para conferir. Legal, então vamos conferir como ficou, né, agrupado cada palavrinha de acordo com a terminação delas, tá bom? Vamos ver então aquelas regrinhas em que elas deveriam ser acentuadas de acordo com a letra ou as letras em que elas terminavam. Vejamos. Então, olha lá, palavrinhas terminadas em L, terrível, fácil, certo? Terminadas em N, glúten. Terminadas em R, caráter, cadáver, flor, certo? Terminadas em X, látex, tórax. Terminadas em US, bônus. Terminadas em AN, ímã. Terminadas em ão, órgão e bênção. Terminadas em fórum. Terminadas em uns, álbuns. Terminadas em PS, fórceps, bíceps. Terminadas em I, táxi. E quando ocorreu o ditongo, né, as palavrinhas família, notícia, mistério, relógio e sóbrio. Então, dessa forma, então, elas ficaram agrupadas, certo? Então, o que nós fizemos durante a nossa aula? Fizemos a leitura de trechos de uma entrevista, né? Fizemos a identificação dos acentos gráficos, compreendemos, né,
que o acento gráfico ele marca, né, a posição da sílaba tônica, que é a sílaba mais forte dentro de uma palavra, né? E a forma, então, algumas regrinhas que nos fazem acentuar corretamente, perfeito? Então, agradeço a você que nos acompanhou e até a próxima.